louvor e palavra, oração, louvor e palavra. Glória a Deus. Agradecido seja o nome do Senhor para sempre. Oremos ao Senhor. Pai amado, Pai querido, o Senhor é digno, só o Senhor é digno. Não há outro igual a Ti, Deus. Não há, Pai eterno e soberano, quem possa alcançar, Pai, o nível de grandeza do Senhor. Pai amado e Pai querido, muito obrigado. Obrigado, Pai, pela palavra, Pai eterno e soberano, que o Senhor trouxe, Pai, ao nosso coração esta noite. Obrigado, Pai eterno e soberano, pelas misericórdias que o Senhor nos alcançou. Pai amado e Pai querido, fala aos nossos corações, Pai. Enche-nos, Pai eterno e soberano, da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Gostaria de ouvir o diácono Francisco louvando a Deus com 2 hinos da harpa. Glória a Deus. Salve a todos com a paz do Senhor. Sou grato a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede na noite deste dia, né? Estamos aqui reunidos em um só propósito de ouvir a palavra do Senhor. Irmão, vamos cantar um hino aqui. 509. Peço que os irmãos me ajudem. Se eu errar, me perdoa também. Quando o Jordão nós passamos unido, entramos no céu e veremos lá, com a areia da praia unido, oh que gloriosa vista será, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, juntos como a areia da praia. Quando vimos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, salvaremos com gozo profundo, oh que gloriosa vista será, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, se gozo sentirá todo salvo, pois verá, se juntos como a areia da praia, nas margens dos rios da vida, onde a paz e a justiça haverá, nós veremos a terra prometida, oh que gloriosa vista será, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, se gozo sentirá todo salvo, pois verá, se juntos como a areia da praia. Por Cristo contemplamos, coroado no céu está, prostremos aos seus pés e adoramos.
Quando o sol brilhar. Quando o sol brilhar em qualquer lugar, tu precisas de Jesus. Vamos caminhar. Nossa, me ajudem, vamos. Quando o sol brilha em qualquer lugar, tu precisa de Jesus. Quando escurecer, tudo fenecer, tu precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisa de Jesus. Pecador em palhos que resplandeceu na cruz. Tu precisa de Jesus. Tem perdão pela salvação. Tu precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador em palhos que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Mesmo vendo o mal a nos levar, tu precisas de eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Pecador em palhos que resplandeceu na cruz. Tu precisas de Jesus. Quando a morte entra em teu próprio lar, tu precisas de Jesus. Tu precisas de Jesus. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de Jesus. Quando para luz que resplandeceu na cruz, tu precisas de Jesus. Glória a Deus, a oportunidade. Desculpa alguma coisa. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe o diácono Francisco. Pelos louvores entoados ao Senhor. Aleluia. Meus irmãos, convido a todos a se colocarem de pé, abrindo as vossas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo número 2. Glória a Jesus. Aleluia. Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 3. O versículo é o versículo de número 1. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 1. Vamos estudar hoje a quinta igreja, a quinta carta às igrejas da Ásia, e vamos estudar a igreja de Sardes. Tá? Todos encontraram? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras,
que tem nome de que está vivo, mas está morto. Ser vigilante e confirma ao restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram, suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, nós já falamos sobre a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, e hoje nós vamos falar sobre a igreja, a carta de Jesus Cristo, a igreja de Sardes. O que esta cidade tem em particular? Ela atualmente hoje ela é chamada de Sardes, localizada a cerca de 50 quilômetros a sudeste de Tiatira, que foi a igreja que nós estudamos na última terça-feira. Ela fica ali na junção das principais cidades, uma estrada que liga Éfeso, Esmirna e Pérgamo, as três igrejas que também já estudamos aqui. Se os irmãos não acompanharam e têm desejo de ouvir a mensagem, está no nosso canal no YouTube, a mensagem completa, falando sobre as outras 4 igrejas que nós estudamos, tá? No dia de João, era uma cidade proeminente, e no passado ela havia sido a capital da Lídia, né? E ela era uma cidade proeminente, mas a sua fama se dava mais porque no passado ela havia sido chamada de capital da Lídia, ela era a capital da Lídia. Ganhou fama porque por sua riqueza, em parte da sua riqueza era porque no meio da cidade passava um rio, e este rio, chamado de Pactolo, cortava a cidade no meio. Este rio, chamado de Pactolo, cortava a cidade no meio, e neste rio encontrava-se ouro. E como encontrava-se ouro nesse rio, essa cidade ela foi crescendo, porque os rios à sua volta eram encontrados ouro. Então ela era uma cidade muito famosa. Ela foi a primeira cidade a fabricar, olha que interessante, ela foi a primeira cidade a cunhar moedas de ouro e de prata. Foi a primeira cidade a cunhar moedas de ouro e de prata, tá? Só para a gente ter um contexto histórico de como era aquela cidade. O nome da cidade, Sardes, significa os que escapam ou os remanescentes. Os que escapam ou os remanescentes, tá? Vamos continuar. Então, irmãos, grave isto, aprenda isso, que eles eram os que escapam e os remanescentes. No século 17, no ano 17 depois de Cristo, houve um terremoto na cidade e ela precisou da ajuda de Roma, através do imperador Augusto. E como Roma ajudou
teve outra igreja também, que nós vamos estudar também, que precisou da ajuda não precisou, na verdade, houve um terremoto também, e não precisou, ela mesmo assim recuperou de tanto dinheiro que ela tinha, mas Sardes não. Sardes precisa da ajuda de Roma, e Augusto manda esse auxílio para a cidade de Sardes, e em agradecimento, eles punham uma moeda com o nome Sardes Cesariana, uma moeda com o nome Sardes Cesariana. Alexandre o Grande levantou um templo nessa cidade de Sardes, um templo a uma deusa que viria a ser a padroeira daquela cidade, conhecida como Cibele, a deusa Cibele. E as características do culto a Cibele eram de mutilações, histeria, luxúria e libertinagem. Mutilações, eles se cortavam para adorar a Cibele. Luxúria, libertinagem, histeria, ou seja, era um negócio escandaloso que o povo fazia em adoração a Cibele. Nós podemos ver na Bíblia Sagrada, no episódio do desafio de Elias, que ele desafia os profetas de Baal. Neste episódio, os profetas de Baal se cortam da manhã até o meio-dia, gritando por Baal. Basicamente, era assim o culto a Cibele. Eles se cortavam, se mutilavam e gritavam em histeria e praticavam coisas horrendas de libertinagem. Já expliquei aqui, através dos cultos nas outras terça-feiras, o tipo de culto que era profano dessas deusas dos tempos antigos. E Jesus, quando ele se apresenta a esta igreja, agora entrando no que vamos estar ensinando, Jesus, quando ele se apresenta a esta igreja, ele se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos. Observa comigo aí, no capítulo 3, no versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem, os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Para os irmãos que estavam nos outros cultos, eu já expliquei o que eram as 7 estrelas, a saber, as 7 igrejas. Ele diz: eu ando no meio deles, eu estou no meio deles. E aqui ele diz: eu tenho. O que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Quando ele fala de 7 estrelas, ele denota aí um sentido de completude. O Senhor está sendo soberano sobre as lideranças da igreja. O Senhor é soberano. A completude de Deus na liderança da igreja. Mas pastor, aí quando ele fala de 7 Espíritos, como eu já informei os irmãos, Espírito com E maiúsculo é Espírito de Deus. Espírito com E minúsculo, Espírito do homem. Toda vez que você lê na sua Bíblia e a palavra Espírito tiver com E maiúsculo, ele está falando do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Se tiver com E minúsculo, ele está falando do seu Espírito, do meu Espírito. Então aí, se você observar na sua Bíblia, vai estar com E maiúsculo, ou seja, é Espírito de Deus. E o que denota isso? Denota a completude, a plenitude do Espírito de Deus. Ou seja, o Espírito de Deus é completo. O Espírito de Deus não tem falhas. O Espírito de Deus está nas 7 igrejas. Ele está aqui. Quando você saiu de sua
sua casa, Ele estava com você lá, veio com você no caminho, e todos vocês que estão aqui foram acompanhados pelo Espírito Santo de Deus. Quando você chegou aqui, o Espírito Santo de Deus estava aqui. Por quê? Porque Ele é completo, a plenitude, Ele é pleno. Ele completa todos os lugares. Ele está em todos os lugares. 7 estrelas denota controle do Senhor sobre as lideranças. Ou seja, Deus não perdeu o controle. Pastor, mas e as coisas que estão acontecendo na política, as guerras, os desastres, o que está acontecendo? Deus não perdeu o controle. Pastor, e as corrupções que estão acontecendo no meio da igreja, no meio de alguns ministérios aí, que estão sendo descobertos escândalos? Deus não perdeu o controle da sua igreja. Lá Ele tem os remanescentes. Lá Ele ainda deixou 1 ou 2 gravetos, 1 ou 2 azeitonas no topo da árvore, da oliveira. Ele está dizendo: eu ainda tenho alguns rabiscos que eu deixei reservado para mim. Elias disse: Senhor, o povo pecou, todo mundo se dobrou diante de Baal, só eu fiquei. E a palavra de Deus vem a Elias e diz: Elias, ainda tem 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Eu tenho os meus remanescentes. Aleluia! Glória a Deus! Mas Deus faz algumas críticas a essa igreja. E Ele diz: eu sei das tuas obras. Tem nome de que está vivo, mas está morto. Ele diz: eu conheço as tuas obras. Aqui o termo, a expressão, tem nome de que está vivo, é onoma esches. Onoma esches, que significa, pode ser muito bem transliterado ou traduzido por tem fama. Tem fama de que está vivo, mas está morto. O que é isso? Isso ainda acontece? Acontece. E é mais comum do que a gente imagina. A gente olha para uma pessoa, a gente olha para um ministério, a gente olha para um cantor, olha para um pregador, olha para um pastor, olha para um obreiro, olha para um frequentador, olha para um membro da igreja, e ele tem fama. Qual é a fama dele? Está vivo. Por quê? Porque ele ora e Deus cura. Qual é a fama dele? Está vivo. Por quê? Porque quando ele canta, o poder desce no meio da igreja. Está vivo. Por quê? Não, porque quando ele prega, o Espírito Santo desce e vem um reboliço. Está vivo. Por quê? Não, porque quando ele ora, os espíritos imundos saem das pessoas. Aí Deus diz: ele tem fama de estar vivo, mas eu conheço ele, está morto faz tempo. Pastor, isso acontece? Acontece. Prova para mim na Bíblia que isso acontece. Eu provo. A Bíblia diz: e gritarão: Senhor, Senhor, em teu nome, expulsamos demônios, falamos em outras línguas, curamos os enfermos, em teu nome. Jesus Cristo olha para eles e diz: apartai-vos de mim,
Jesus Cristo está olhando para aquela igreja de Sardes e está dizendo: vocês são famosos, as obras de vocês são famosas, vocês realizam congressos, vocês realizam cruzadas, vocês realizam ações sociais, mas vocês já morreram faz tempo. Vocês têm fama de que estão vivos, mas estão mortos. Imagina, irmão, receber uma carta de Jesus. E muitos se surpreenderão naquele dia. Aleluia. Aleluia. Muitos se surpreenderão naquele dia, porque estarão certos de que entrarão pelas portas. Aleluia. Muitos se surpreenderão naquele dia, porque estão certos da sua salvação, mas Deus olhará para eles e dirá: a mais triste, a mais abaladora frase que a gente pode ouvir da boca de Deus: apartai-vos de mim, maldito. E eles dirão: mas Senhor, em teu nome eu fiz, em teu nome eu preguei, em teu nome eu curei. E ele dirá: mas você esqueceu do principal, da sua alma, ganhou o mundo inteiro, mas perdeu o principal, a tua alma. Se deixou corromper pela fama, pelo sucesso, pelo progresso, pelas igrejas lotadas. Aleluia! Muitos se surpreenderão naquele dia, porque eles apresentarão o seu atestado para Jesus, dizendo: mas Senhor, os médicos disseram que eu estou vivo. E ele dirá: para mim não me importa. Acabou. Acabou. Oremos, irmão. Oremos ao Senhor, pedindo, clamando pela sua graça. Jesus está voltando. É tempo de reconciliar com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ei, aleluia, Deus. Glória, 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 aleluia. Mas Deus é Deus misericordioso, e Ele dá 5 conselhos para a restauração. Cinco conselhos para aquele povo reatar a aliança com Ele. Vamos comigo. O primeiro conselho está no versículo 2 do capítulo 3 de Apocalipse. Lembra-te. Versículo 2: ser vigilante. Por quê, pastor? Ser vigilante. Porque Deus, Ele usa aquilo que a gente conhece. Aquela cidade tinha sido invadida 2 vezes, porque os seus sentinelas dormiram. Aquela cidade havia sido invadida 2 vezes, porque os seus sentinelas não estavam prontos na hora em que a cidade foi invadida.
porque os seus sentinelas estavam desapercebidos. O que é isso? Ele está dizendo: por que vocês estão distraídos? Por que vocês andam distraídos? Por que vocês se distraem com a televisão? É pecado, pastor? Não, é o entretenimento, mas não pode virar distração. Porque não veio no culto porque eu estava vendo a novela, porque não veio no culto porque eu estava vendo futebol, porque não veio no culto porque isso, porque aquilo. Estavam fazendo o que? Estava distraído. Virou a sua distração. E aquela cidade havia sido invadida 2 vezes. Na primeira vez já era para a gente ficar esperto, mas só que ele deixava de ser invadido de novo. E pelo mesmo problema, os sentinelas dormiram. Os sentinelas, que é o trabalho deles vigiar, eles não vigiaram. Irmão, ser vigilante. O que é ser vigilante é estar atento. O termo aqui é estar atento a todas as coisas. Esse dia eu estava ouvindo uma mensagem da Camila Barros e ela dizia o seguinte: irmãos, para quem tem chamado, para quem tem propósito, Satanás ele não se apresenta com chifres, ele não se apresenta como Satanás. E como ele se apresenta? Ele se apresenta como uma proposta. E ela dizia: Satanás ele faz até você estar em um lugar parecido com o que Deus mandou você estar, para que você ache que está na posição certa. E relaxe, deixe de ser vigilante. Vigie a todo instante, a todo momento. Mas eu tenho tanto tempo de crente e nunca pequei. É nessa hora que a gente peca. Porque a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas eu tenho tanto tempo que eu faço isso, eu tenho tanto tempo que eu passo nessa estrada, eu tenho tanto tempo que eu passo na casa da pessoa e nunca aconteceu nada. É na hora que acontece. Porque Satanás ele está apenas amaciando você, amansando você. E na hora que você se aperceber, já foi. Eu conto aos irmãos, não sei se eu já contei aqui. Você já viu como se cozinha um sapo vivo? Já contei aqui? Como se cozinha um sapo vivo? Se você pegar uma panela de água fervendo, cientistas, irmãos, informaram isso. Olha que interessante. Você pega uma panela de água fervendo, joga o sapo dentro, ele bate e pula na hora. Na hora, ele bate e pula. Não fica de jeito nenhum. Agora você pega uma panela de água fria e coloca o sapo dentro. Aí você acende o fogo. A temperatura vai subindo e ele vai se adaptando. A temperatura vai subindo e ele vai se adaptando até o ponto em que ele não suporta mais e morre cozido, quietinho, dentro da panela. Ser vigilante não é quando a tempestade, não é quando a batalha está batendo na sua porta. Ser vigilante é estar atento, mesmo na bonança. Por que aquela cidade foi invadida 2 vezes? Se eles estivessem em guerra,
os vigilantes não dormiriam. A gente vê, irmão. A gente conhece e conversa com alguns vigilantes noturnos. A primeira coisa que, se o lugar é tranquilo, a primeira coisa que a gente diz, ih, lá é de boa. Da meia-noite você pode dormir a noite todinha. É ou não é? Quem já ouviu? Ou só eu que já ouvi? Tem, não tem? Agora quando o lugar é perigoso, dorme? Não dorme, irmão. Então, a vigilância, ela deve ser mantida, mesmo que não pareça que estamos em guerra. A maior mentira que Satanás conseguiu convencer os crentes é que nós não estamos mais em guerra. E todos guardaram as suas armas, estão desarmados, e na hora que o inimigo vier, estão desapercebidos. Porque parou de jejuar? Porque está tudo indo bem, está tudo tranquilo. Porque parou de orar? Está tudo indo bem, está tudo tranquilo, não preciso mais. E Deus está dizendo: ser vigilante. Olha o conselho: ser vigilante. Esteja continuamente vigiando. Aí ele fala mais. Ele diz ainda no mesmo versículo: confirma o restante que estava para morrer. Confirma o restante que estava para morrer. A Bíblia fala, meus irmãos, lá em Lucas capítulo 22, do 31 e 32, alguém abre para mim? Lucas 22, do 31 ao 32. Aí ele fala: confirma os que estão para morrer. Já morreram? Já morreram ou não? Não. Observa que no mesmo lugar, tem uns que já morreram. Igreja, essa carta é para quem? É para mim? É para uma igreja, não é? É para uma igreja. Então observa aqui, no mesmo lugar, olha o que ele diz. Volta comigo rapidinho, no final do verso 1, do capítulo 3. Tem nome, tem fama de que está vivo, mas está morto. Certo? Lá no verso 2 ele diz: confirma o restante que estava para morrer. Então, no mesmo lugar, tem uns que já morreram. E tem uns que estão quase morrendo. Mas ele está falando com quem? Com os vivos. Ele está falando com os vivos. Aí ele diz: confirma. O que é a palavra confirma? É fortalece, torna firme, fazer constante. O que ele está dizendo? Olha, tu que está vivo, ajuda o outro que está para morrer. Mas a salvação é individual. Se o fulano de tal não quer ir para o céu, o problema é dele. Olha lá, você viu? Você viu o diácono Francisco? O diácono fulano de tal pecou. Eu sabia que ia pegar uma hora. Está vendo lá? Caiu. Não é essa a mensagem que Jesus Cristo nos deixou. Olha o exemplo da mulher samaritana. Ela ia meio-dia buscar água, porque ninguém queria buscar água junto com ela. Sim ou não? No momento em que o sol do deserto era 45
graus. Ela tinha que ir buscar água, não tinha sombra de jeito nenhum. Todo mundo ia às 6h da manhã, porque ia e voltava e não pegava o sol escaldante. Ela tinha que ir meio-dia, porque ela não podia andar com os outros. Mas quando Jesus chegou e falou com ela ouviu a palavra, ouviu a mensagem, foi evangelizada por Jesus. Jesus ganhou aquela mulher, salvou ela. Qual foi a primeira coisa que ela disse? Qual foi a primeira coisa que ela fez? Vou subir no palco e quem me viu embaixo vai ter que me ver em cima. Foi isso que ela disse? Foi isso que ela disse? Não. Ela voltou em Samaria e disse: vinde e vede, porque eu encontrei um profeta. Ela tomou as ofensas, tomou as disparadas, tomou as pedrejadas e transformou dentro dela. Depois que ela se tornou uma mulher salva, ela disse: eu vou anunciar que aquilo que ele me deu, eu quero que eles tenham também. Este é o trabalho da igreja. Confirma os que estão para morrer. Aí, irmãos, ele também diz que confirmar, fortalecer os que estão para morrer é ajudar, é ser base. Paulo escreve e diz: os mais fortes suportem os mais fracos. O problema, irmão, é que os mais fortes hoje, eles não querem sustentar os mais fracos. Eles estão dando murro na cabeça para afundar mar na areia movediça. Tá caindo? Ô rapaz, deixa eu passar aqui. Ele pisa na cabeça e ainda dá uma ajudinha para descer. Fulano caiu, epa, o lugar dele é meu. Pastor fulano de tal pegou, epa, eu quero a igreja dele para mim. Os mais fortes, ao invés de ajudar os mais fracos, estão empurrando ladeira abaixo. Quem achou para mim? Que eu pedi para ler? Lucas 22, 31 e 32. Legal. Lucas 22, 31 e 32. Disse também o Senhor. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vós andar com ele. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Exatamente. Tu, quando te converteres, confirma os irmãos. Irmãos, a salvação é individual, mas a caminhada da fé, a caminhada com Deus, ela é coletiva. Por isso nós somos igreja. Porque senão, qual era o sentido de nós nos reunirmos? Qual era o sentido de termos comunhão com os outros? Aí ele diz a Pedro: Pedro, Satanás me pediu para te cirandar, para te peneirar como um trigo, e eu roguei ao Pai por ti. Mas quando tu te converteres, confirma teus irmãos. Quem já peneirou arroz? Alguém que já peneirou arroz? Já, né? Se balança ali, né? Hein, irmã Maria?
balança ali, joga o arroz para cima, e ele vai, a palha vai voando e o arroz vai ficando, certo? Imaginem aqui uma peneira na minha mão, cheia de arroz na casca. A gente lá no Maranhão chama de arroz novo, novinho, na casca, e a peneira está jogando para cima. Aí imagina Pedro, só para os irmãos entenderem a mensagem de Jesus. Imagina Pedro, está dentro da casca, e joga para cima, vai para baixo, joga para cima, vai para baixo, e Satanás está se andando. Pastor, mas Jesus não disse que rogou por Pedro para que Satanás não se andasse com ele? Mostra para mim Jesus dizendo que Satanás não ia se andar com ele. Olha que a irmã leu. Simão, Simão, sempre que Jesus repetiu o nome de alguém 2 vezes, leia com atenção o que ele está dizendo, que é uma advertência. Em verdade, eu digo, advertência. Toda vez que Jesus repetir alguma coisa 2 vezes, uma palavra 2 vezes, preste atenção no que ele vai dizer. Aí ele diz, a irmã leu, Satanás me pediu para te peneirar como um trigo, mas eu roguei ao Pai por ti. Rogou, clamou, orou, eu orei ao Pai por ti. Orou Jesus, obrigado Jesus. Só que tem o seguinte, Pedro, permissão concedida. Foi ou não foi? Porque se ele não tivesse dado a permissão, por que ele diria, quando tu te converteres, confirma teus irmãos? Então Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, eu deixei Satanás se andar contigo. Aí, imagina agora, volta para a peneira na minha mão de novo, peneira da boa, tá? Se eu estivesse lá em Querência, eu ia dizer para você comprar lá na Rodevale. Aí, o irmão não vem de peneira não, né? O seu vem de peneira? Sim. Vem de peneira? Então, a peneira que o senhor compra lá no mercado do irmão. Você tem peneira? Não? Então, a peneira ali, Pedro está dentro do caroço de arroz, está dentro da casquinha do arroz. Imagina Pedro dentro da casquinha do arroz. Todo mundo visualizando Pedro dentro da casquinha. Isso aqui é para a gente entender a palavra, irmão. Aí, Satanás está jogando para cima e para baixo, peneirando. Aí Pedro está dentro da casquinha, para cima e para baixo, para lá e para cá, para lá e para cá. Irmão, quando foi que aconteceu isso? Satanás se andando com Pedro. Pedro, 3 vezes me negará. Olha Pedro, está dentro do cenário, eu te conheço. Não sei quem é esse homem não. Vai lá para fora, uma noite fria. Pastor, como é que o senhor sabe que estava frio? Porque a Bíblia diz que ele estava do lado da fogueira. Se tivesse quente, para que ele ia do lado da fogueira? Então estava frio. Está lá do lado da fogueira, aparece um e diz assim, rapaz, está igual ele. Aí Pedro está dentro da casca. Moço, não sou deles não. Aí vai lá para outro lugar. Aí a mulher, rapaz, eu te conheço, não era deles mesmo. Aí Pedro está para lá e para cá. Satanás está se andando com ele. Sim ou não, irmão? Está peneirando ele. Aí, imagina agora vocês, Jesus Cristo ressuscita, e ele diz no Evangelho de Marcos, vai, avisa os discípulos e a Pedro. Aí vai lá para a pesca maravilhosa, chega lá, Jesus Cristo pergunta 3 vezes para Pedro se ele ama. E quando ele fala com Pedro ali, Pedro entende e volta e se converte. Aí lá em Atos, Pedro é batizado no Espírito Santo, Pedro é confirmado, Pedro é peneirado, Pedro sai da
casca, e quando ele sai da casca, aí Jesus disse para ele: confirma a teus irmãos. Aí ele olha em volta, e lá fora o povo está xingando, o povo está dentro da igreja glorificando. Ele se levanta e prega, e 3.000 almas se rendem a Jesus naquele dia. Irmãos, agora volta para a peneira. Pedro saindo da casa, o carocinho de arroz que a gente chamou de Pedro, saiu da casa e ele continuou dentro da peneira, dizendo: o que está fazendo aí? Ele já saiu da casa. Estou esperando meus irmãos. Mas ele é fraco, mas ele vai dar conta. Mas ele negou, ele é incrédulo. Não é incrédulo, não acredita em Jesus. Calma, ele vai vir. Aleluia. O que está fazendo aí? Ele me mandou, ele me disse que quando eu fosse venerado, quando eu fosse confirmado, quando eu fosse convertido, era para eu confirmar os meus irmãos. O que é isso? Dar o ombro para ele, e se ele não conseguisse, eu dava aquele empurrãozinho para a casca rasgar de fora para dentro, e eu consegui tirar o meu irmão lá de dentro. Essa é a mensagem. Confirma o restante que está para morrer. Quem está entendendo? Glória a Deus. Aí ele diz mais: lembra-te. O termo grego ali é mnemoneu, pensar em alguém ou em algo. Ele está dizendo: você vai fazer uma reflexão e você vai se lembrar de quê? De Deus. O porquê que vocês estão fracos? O porquê que vocês estão tão devagar? O porquê que vocês estão quase morrendo? Lembrem-se de Deus. Aí eu lembro da palavra de Pedro, o mesmo Pedro. Jesus Cristo olha para Pedro e diz: Pedro, não quer ir com eles? Senhor, mas essa palavra é dura. Aí ele diz: não quer ir com eles? Por quê? Porque Jesus nunca fechou a porta. Irmão, não entendi. Jesus só vai fechar a porta no dia do arrebatamento. Será o único dia que ele fechará a porta. Mas enquanto ele não vem, a porta está aberta. Senhor, mas essa palavra é pesada demais para mim. Se tu não aguenta, vai embora. Aí Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Estavam quase mortos. Mas se eles lembrassem que Pedro disse: só tu, Senhor, tem a palavra de... Eles estavam quase mortos. Pedro diz: só tu, Senhor, tem a palavra de vida eterna. Por isso ele diz: lembra-te. Aí ele diz: do que vocês receberam. Observa comigo aí. Ele diz: ser vigilante, confirma o restante que está para morrer, porque assim as tuas obras não achei as tuas obras perfeitas diante de mim. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Você recebeu a palavra. Eu lembro do salmista, lá no Salmo 119, no verso 11. Quem pode abrir para mim? Abre para mim. Salmo 119, é o menor salmo da... Depois nós vamos acabar o culto, nós vamos ler o Salmo 119 e vamos orar até a meia-noite. Salmo 119, verso 11. No 10, no 9, o jovem pergunta como purificar o jovem no seu caminho. Aí alguém responde para ele:
obedecendo conforme a palavra. Sim ou não? É isso que está escrito aí? Obedecendo conforme a tua palavra. Aí ele diz, no 10, de todo o coração te busquei, não me deixeis me afastar dos teus caminhos, teus mandamentos. E no 11, o que ele diz? Quem achou? Exatamente. Aqui Jesus Cristo diz: lembra do que vocês receberam. O salmista diz: Senhor, eu procurei. Se você ler o 9, o jovem está perguntando como purificará o jovem no seu caminho. No 10, no 9 ainda alguém responde para ele: obedecendo conforme a palavra de Deus. É isso que o salmo está dizendo. Aí ele diz: de todo o coração eu busquei. Não adianta apenas procurar onde está o caminho, tem que obedecer o caminho. Aqui o termo é obedecer, reivindicar. Reivindicar. O que você guardou? Lembra onde você guardou? Você recebeu? Recebi. E aonde está? Aí ele diz: lembra que você recebeu. Ou seja, ele já nos deu. Mas eu preciso de autoridade. Ele já te deu. Você já recebeu. Você pode não ter tomado posse, mas você já recebeu. Já recebi aonde? Eis que vos dou poder. Foi quem que disse isso? Foi eu? Foi o diabo que fez isso? Foi quem? Foi Jesus. Vocês querem autoridade? Vocês querem poder? Eis que eu vos dou poder. Vocês já receberam. Pastor, como eu faço? Tome posse. Ele está dizendo: lembra aonde você guardou. Você recebeu. Agora tome posse. Eu quero ter vida. Tome posse. Você já recebeu. Aí ele diz: e do que você ouviu. É prestar atenção, parar para escutar. Porque às vezes, irmãos, a gente está escutando, a gente está ouvindo, mas não está escutando, né? Por exemplo, tem alguém do outro lado da rua gritando para mim. Eu estou ouvindo o som da voz dele, mas não estou entendendo. Existe essa possibilidade. E o que Jesus está dizendo aqui é: para prestar atenção no que vocês receberam e ouviram. Olha o que ele diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Ou seja, vocês já ouviram, vocês já receberam. Pastor, como é que eu entendo isso? Às vezes nós recebemos uma palavra, mas não tomamos posse da palavra. Você está ouvindo o som da voz de Deus, mas não está prestando atenção no que Deus está te dizendo. Deus está dizendo: olha para mim, presta atenção no que eu vou dizer, e eu vou falar, e quando eu falar, recebe. Glória a Deus, conselho. Aí ele diz ainda: depois que você lembrar, depois que você tiver recebido, depois que você tiver ouvido, faz o quê? Quem está comigo? No 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido, ouvido, e agora faz o quê? Guarda. É o que o salmista disse no
Salmo 119, verso 11. Guardei a tua palavra, escondi a tua palavra. Olha aqui, irmão, só para os irmãos entenderem o quanto esse salmo está ligado com essa palavra aqui, ó. Só para os irmãos entenderem. Lembra-te, ou seja, um jovem, no verso 9, se eu estiver enganado, os irmãos me corrijam. Lê para mim, o verso 9, do Salmo 119. Ele faz uma pergunta aí: como purificará o jovem no seu caminho? Aí alguém diz para ele, é a mesma coisa que eu chegasse para o pastor, o diácono Francisco, não, o Douglas, o amigo de jovem, perguntasse para ele: Douglas, como é que eu faço para purificar o meu caminho? Aí o Douglas responde: qual é o conselho aí, Douglas? Observando conforme a tua palavra. Aí esse jovem ouviu, o que ele disse? Lembra-te. Certeza que esse jovem ele lembrou de alguém que podia dar um conselho bom para ele. Aí ele se lembra: opa, Douglas é vida de jovem, vou perguntar para ele. Perguntou. Aí responderam conforme a palavra. Ele ouviu. Aí ele diz: de todo o coração eu te busquei, não me deixes. É ou não é que está escrito aí? Não me deixes me apartar dos teus caminhos, é isso? Desviar dos teus caminhos. Ou seja, ele ouviu, ele lembrou, ele ouviu, e agora o que ele vai fazer? No verso 11: guardei. Porque não adianta ouvir conselhos, não adianta lembrar de conselhos, não adianta, eu lembro muito bem dos conselhos de meu pai, mas você segue os conselhos de seu pai? É diferente, irmão. Mas eu lembro que tal dia me aconselharam assim, e você guarda isso? Ele está dizendo: eu escondi no meu coração. Para quê? Para eu não pecar. Por quê? Porque toda vez que eu pensar em pecar, eu volto lá e me lembro do que me foi dito. Quando eu me desviar dos caminhos, eu volto lá e olho no 9 e está lá a mesma resposta: obedecendo conforme a tua palavra. Aleluia. Por isso é importante guardar. É importante guardar. Ele diz guarda, reserva. E o termo ali é obedecer. Guardar aqui é obedecer. Irmãos, tem tanta gente que escuta, tem tanta gente que sabe. Por isso que a coisa mais difícil é você pregar com desviado. É, mãe? Porque ele já ouviu. Ele lembra. Mas aí é a hora de você mostrar o salmo para ele, 119. Aí diz assim: não adianta ouvir, você tem que obedecer. Do que vale você ouvir e não obedecer? Um exemplo: você está andando na contramão, você escuta o som da sirene da polícia te mandando parar. Você ouve e continua, acelera. Lá na frente eles vão te parar. Vai adiantar você dizer para ele que você ouviu ou não? Vai não, você vai levar uma lavada, não tem jeito. Se você fizer eles perseguir você, eu não ouvi. Tu ouviu. Então, irmãos, não adianta ouvir e não obedecer.
é ouvir e obedecer. O termo aqui, guarda, Jesus está dizendo para aquela igreja: obedece. Vamos seguir? Aí ele fala de repente, nas outras eu falei sobre isso, e ele dá uma só advertência. Alguém abre para mim Mateus 24, 42 a 44, e outro abre 1 Tessalonicenses 5, 2. 1 Tessalonicenses 5, 2, Mateus 24, do 42 ao 44. Vamos lá, tudo te ensina para isso, para ensinar os irmãos a movimentar a Bíblia. Isso. Mateus 24, versículo 42 e 44. Ele diz: se não vigiares, no 3, se não vigiares, olha a alerta, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. O que diz em Mateus 24, 42 e 44? Vigiar. Não sabeis a que hora está aqui o vosso Senhor. 44 diz: por isso estáis vós a perseguir também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não pensei. Quem achou o 1 Tessalonicenses? Exatamente. Irmão, o ladrão, quem já foi roubado aqui? Roubado. O ladrão mandou um e-mail para você, um WhatsApp, foi lá no seu Instagram e falou: ó, passa em tal rua amanhã, que eu vou te roubar. Alguém recebeu esse aviso? E se ele avisasse, você passava? Não, esse dia eu estava assistindo na televisão só um ladrão. Ele veio roubar, o cara falou: não tem dinheiro, volta mais tarde. Ele foi, mais tarde ele voltou, e o cara estava lá com a polícia esperando ele. Tem uns que é besta, né? Assim, vai voltar. Mas o ladrão ele não avisa. Jesus Cristo está dizendo para aquela igreja: vocês fiquem atentos, porque assim como a cidade de vocês foi invadida 2 vezes, entraram e levaram tudo, quando eu vier, eu também não vou avisar. É de repente. Alguém sabe aí, irmãos? Algum de vocês sabe quando Jesus Cristo vai voltar? Não. Ninguém. Bom. Mas alguém de vocês sabe o dia que vocês vão morrer? Vocês sabem o dia que você nasceu? Quem sabe o dia que nasceu? Eu nasci no dia 5 de outubro de 1992, às 6 horas da manhã. Sei até a hora que eu nasci. Mas se perguntarem para mim que dia, que hora e que ano você vai morrer, eu espero que não seja tão breve assim, eu não sei. Mas o que Jesus está dizendo? Eu posso voltar a qualquer hora, a qualquer momento. Mas esse negócio que Jesus está voltando, faz tempo que está essa conversa e ele nunca voltou. Já sim. Talvez para você não. Mas e o que morreu hoje? Tem outra chance para ele? Para ele, Jesus, não importa se Jesus vai voltar daqui a 10, 15, 20 anos. Ele já morreu, acabou. A chance dele, se ele não aproveitou aqui na terra, já acabou. Para ele, Jesus já voltou. É ou não é verdade? No dia que ele se apresentar lá, ele vai dizer: ah, Senhor, mas eu morri em 2023, no dia 27. Meu filho, é 27? É 26. Aí Jesus vai dizer assim: meu filho, o tempo que você teve na terra foi o tempo que você tinha. Para ti, não importa se eu voltei só agora em 2050. Para ti, eu já voltei em 2023. Se irmão está entendendo?
ladrão. De repente, Cláudio Duarte diz que de repente chama 42, é o teu número na hora da morte. Então você vê, não tem como você dizer assim, ô, leva minha sogra, leva meu sogro, não tem, irmão. Se tivesse, só tava os gêmeos na terra. Pois é, irmão. Ele diz, mas ele também dá um elogio. Ele chama, qual é o significado do nome da cidade, irmãos? Quem lembra? Sais? Os remanescentes. Olha o que ele diz. Ele diz o seguinte: mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. O que é isso? Um grupo se contaminou e outro não. Esse grupo que não se contaminou, o que a gente chama? De remanescente. É o que permaneceu, é o que ainda ficaram, é o que ainda permaneceu, os remanescentes. E Deus conta com você, remanescente. Pastor, mas as igrejas estão tudo mudando. Você é remanescente? Você é remanescente? Sou. Então Deus conta com você. E quando alguém disser para ele, mas Deus, o Brasil, as igrejas do Brasil se corromperam, ele vai dizer, calma aí, eu tenho ainda no meio deles, tem uns que estão mortos, olha o grupo, tem uns que estão mortos, tem uns quase morrendo, mas tem no meio deles os remanescentes. Tem 3 grupos nas igrejas, irmãos. 3 grupos na igreja. Um que está morto, está dentro da igreja, tem fama de que está vivo, mas está morto, já era. Tem outro grupo, o grupo que está vivo, mas está para morrer. Mas tem um grupo chamado de os remanescentes, aqueles que não deixaram as suas vestes se sujar. O termo que Jesus Cristo usa aqui, ele diz: não contaminaram as suas vestes e andarão comigo de branco. O que é isso? Havia um costume na Ásia Menor de que o povo idólatra, quando eles iam cultuar os seus deuses, eles vestiam vestes limpas. Se eles sujassem ou contaminassem as suas vestes, eles não seriam aceitos, eles seriam desclassificados, desqualificados como adoradores e blasfemariam contra o nome do seu Deus. E Deus está dizendo: tem uns por aí que já sujaram as suas vestes, mas eu tenho alguns remanescentes que ainda estão vestidos com as suas vestes puras, e eu vou trocar a veste deles e vou colocar uma veste branca. Alguém abre para mim Eclesiastes 9, verso 8, e alguém Zacarias 3, do 3 ao 4. Outro dia ensinei isso, irmão. Você acha até o livro de Zacarias. Vou dar uma pista para vocês. Está entre Apocalipse e Gênesis. Eclesiastes 9, 8. Quem achou? As irmãs vão ensaiar? Vai? 9, 8. Amém. Estejam sempre limpas as suas vestes. Zacarias 3, do 3 ao 4. Quem encontrou? Você acha o Novo Testamento? Você acha Mateus. Aí você vai voltando, vai achar Malaquias, Zacarias.
3 ou 4? Isso. Exatamente. Josué estava com roupas, vestes sujas, e eis que a voz vem e fala assim: ó, troquem a veste dele. Amém, irmãos? E Jesus está dizendo: eu mudarei as suas vestes, tirarei as vestes manchadas e colocarei vestes brancas. No 5, o que vencer será vestido de vestes brancas. Olha aqui, interessante. A roupa branca significa vitória, festividade, pureza. Sempre que fala em roupa branca, fala de pureza, vitória, festa, alegria, paz. Então aqui Jesus Cristo está dizendo: eu vou te mudar a tua roupa. E a mesma coisa que ele falou para aquela igreja. A gente estudou no último culto de Tiatira. Eu convidarei vocês para uma festa. E vocês estarão todos vestidos de branco. Ou seja, o que essa palavra quer dizer? Eu vou purificar vocês. Mas ele diz mais. Olha o que ele diz: e de maneira nenhuma eu riscarei o seu nome do livro da vida. Só para a gente encerrar, Êxodo 32, do 32 ao 33, e Lucas 10, 20. Só para os irmãos entenderem o costume judaico, o costume grego e o costume romano. Qual era o costume judaico, grego e romano? Vocês lembram que Maria e José, eles voltam para Belém para se alistar? Quem lembra? Por que Maria e José voltam para Belém quando Maria está com Jesus no rosto? Porque eles tinham que se alistar de novo, né? No alistamento. Lá era colocar o seu nome. Tinha uma lista de pessoas, e as pessoas tinham que voltar para a sua cidade local, porque o nome estava lá na cidade que ele nasceu. Aí ele tinha que ir lá e colocar o nome de novo. Essa lista, ela tinha o nome de todas as pessoas de Israel. Só para os irmãos entenderem. Aí quando essa pessoa era preso, condenado por um crime hediondo, ou que ele era condenado à morte, pegava-se o livro, abria na página tal, lia-se o nome e riscava o nome da pessoa. Por quê? Morreu. Quem entendeu? Aí eu volto lá no começo. Tem nome de que está vivo, mas já morreu. O nome já foi riscado. Mas ele diz para o que vencer. O que ele diz ao que vencer? De maneira nenhuma eu riscarei o seu nome do livro da vida. Ele está dizendo para você: de maneira nenhuma eu riscarei o teu nome do livro da vida. Quem encontrou? Lucas 10, 20. Quem achou? Ele. Exatamente, olha o que Jesus diz, um lindo comparativo. Os discípulos, os 70, chegaram para Jesus todos alegres, dizendo: Jesus, que maravilha! O que aconteceu? Lá, Senhor, na hora que a gente falava no teu nome, os espíritos imundos saíam. Que bom! Mas Jesus, que maravilha, aconteceu mais. O que foi? Quando a gente falava o teu nome, as enfermidades saíam. Que maravilha!
nenhuma dessas coisas salva. É o que ele está dizendo, não. Não se alegrem por isso. Se alegrem por saber que o seu nome está escrito no livro da vida. Aí eu volto lá de novo. Tem fama que está vivo, mas o nome já foi. Irmão, e ele diz mais: confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos seus irmãos. O que Jesus Cristo está dizendo aqui é o mesmo que ele diz em Mateus: se vocês me confessarem diante dos homens, eu vos confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Se coloquem de pé. Glória a Deus. Os irmãos